você está buscando entender melhor sobre os transtornos alimentares, fique nesse vídeo porque eu vou te contar sobre os 4 transtornos mais comuns. E o último transtorno é o que atinge o maior número de mulheres no Brasil. Seja bem-vinda, eu sou Isabela Braga, hipnoterapeuta especialista em compulsão alimentar, e aqui no canal você encontra tudo sobre os transtornos alimentares, sobre o poder da sua mente e tudo aquilo que pode te ajudar a finalmente ter uma vida mais leve e equilibrada. E você deve estar se perguntando o que são os transtornos alimentares. Bom, a gente pode falar de diversos tipos de transtornos alimentares. Eu escolhi falar dos 4 principais transtornos, e os transtornos alimentares são transtornos psíquicos, então é uma doença mental, onde a gente vai entender qual é a característica que envolve aquela alimentação, relação com o corpo ou com a comida. Primeiro transtorno que eu vou abordar hoje é a anorexia. A anorexia é um transtorno onde a pessoa que está sofrendo com esse transtorno, ela restringe demais o contato ou a ingestão de comida. Então, geralmente, quem sofre com anorexia começa a restringir alguns tipos de alimentos e aí começa a ter uma perda de peso muito grande. Geralmente são pessoas que estão muito preocupadas com a imagem, com o peso, em número de peso mesmo, ou até com a aparência delas. Essa diminuição da ingestão, ela pode acontecer quando a pessoa acha que ela está tendo uma vida mais saudável, então ela escolhe, por exemplo, não ingerir mais carne, ou ela escolhe não ingerir mais carboidrato, e no começo até pode ser uma tentativa de ter uma vida mais saudável, mas isso começa a se tornar um problema e ela começa a ter uma perda significativa de peso. Muitas vezes a anorexia, ela pode ser algo que não é específico, então aquela pessoa pode não ter uma quantidade de massa corpórea abaixo do ideal, só que perto do que ela tinha, ela perdeu peso muito rapidamente. Então esse é um dos sinais para você entender se aquela pessoa está desenvolvendo um quadro de anorexia. Já a bulimia é um transtorno muito comum e as pessoas só conhecem a bulimia como a indução ao vômito. Então a pessoa come uma quantidade de comida que não necessariamente é em excesso, mas ela se sente culpada, ela sente que ela precisa de alguma maneira compensar aquele alimento que foi ingerido e sim, ela pode provocar o vômito. Mas muitas vezes a bulimia ela acontece de uma maneira que a gente não conhece muito bem, que são, por exemplo, os exercícios em excesso. Aquela pessoa comeu um alimento, comeu muita pizza no domingo, ou ela comeu uma sobremesa que ela nunca se permite comer e ela vai no dia seguinte tentar compensar aquela ingestão através de um exercício em excesso. Então isso também pode ser considerado bulimia. Se esse conteúdo está te ajudando, me conte aqui nos comentários e compartilhe comigo como que ele está transformando a sua vida. A ortorexia é outro transtorno muito comum que envolve um excesso de preocupação com a alimentação. Então, geralmente, quem sofre com a ortorexia está muito preocupado na qualidade do alimento que ela está ingerindo. Ela não ingere uma cenoura porque ela gosta, ela ingere a cenoura porque ela acha que a cenoura vai ajudar, por exemplo, na saúde dos olhos. Ela não ingere uma carne branca porque ela gosta, mas sim porque é uma carne mais magra. Só que isso se torna um problema quando isso vira um excesso. É claro que é muito importante a gente se preocupar com os alimentos que a gente vai ingerir, mas isso pode se tornar um problema a partir do momento que isso se torna uma obsessão. Então, se essa preocupação é uma obsessão, com certeza ela pode se enquadrar na ortorexia. E agora eu vou falar do último transtorno, o transtorno mais comum, que é a compulsão alimentar. Eu recebo muitas pessoas aqui no consultório que acham que tem compulsão alimentar, só que a gente precisa distinguir o comer emocional, descontar as suas emoções na comida, da compulsão alimentar. A compulsão alimentar geralmente é um ato de descontrole, onde a pessoa não consegue decidir o que ela vai comer, aonde ela vai comer e a quantidade que ela vai comer. É claro que ela não precisa ter essas 3 características, mas geralmente é um ato de descontrole. É muito diferente de você, por exemplo, estar triste e comer um brigadeiro ou comer uma pipoca porque você está triste. Geralmente é uma quantidade muito grande que aquela pessoa vai comer e ela simplesmente não consegue não comer. É um ato de descontrole mesmo. E esse é um transtorno por quê? Porque ele também é um transtorno psíquico. Existe uma causa por trás dessa compulsão e quando a gente entende e trata essa causa, muito provavelmente essa pessoa vai ter um ótimo resultado. Uma característica muito comum dos transtornos alimentares é a pessoa desenvolver mais de um transtorno. Essa não é a regra, mas é muito comum, por exemplo, uma pessoa que sofre com compulsão alimentar
tentar equilibrar essa ingestão calórica, tendo um ato purgativo através da bulimia ou tentando fazer mais exercício físico. Também é muito comum uma pessoa que sofre com anorexia evitar tanto aquela ingestão daqueles alimentos, ter uma dieta tão restritiva que automaticamente ela cai ou desenvolve crises de compulsão alimentar. Então é importante você saber disso, porque pode ser que você esteja desenvolvendo mais de um transtorno alimentar. Deu para perceber que esse universo dos transtornos alimentares é um universo bastante complexo e que muito provavelmente você convive com pessoas que sofrem com eles. Inclusive, eu vou deixar o link de um vídeo aqui em cima para você entender melhor sobre a compulsão alimentar, já que ela é o transtorno mais comum. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse vídeo, deixe um comentário aqui embaixo. Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo.